As imagens impressas nesse tecido só seriam possíveis através de uma luz extremamente forte. Só uma luz nuclear seria possível imprimir da forma que foi impressa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Para eu crer, eu tenho que deixar de lado o meu intelecto. Para eu acreditar em Deus, eu tenho que deixar de lado a minha razão. Eu tenho que escolher entre a ciência e a religião. Essas são questões do nosso tempo, pois somos filhos dele. O que isso nos traz? Que ao longo da história, por vários momentos e por influências de grandes homens que influenciaram a forma como pensamos, a forma como vivemos, que está inserido na nossa cultura. Bom, somos filhos de um tempo. E qual é esse tempo? Somos filhos da pós-modernidade. Da modernidade da pós-modernidade, que as suas características principais é o racionalismo puro, ou seja, aquele que as coisas só existem do momento em que a razão humana pode compreendê-lo. Se a razão humana não pode compreender, se ela é limitada, ou seja, aquilo deixa de existir. Por exemplo, eu não sei física quântica. Não sei, eu nunca estudei, nunca me debrucei. O meu intelecto não consegue abarcar esse entendimento. Só porque eu não entendo sobre física quântica, isso quer dizer que ela não exista? Bom, enfim, esse é um exemplo do racionalismo puro. E também, hoje, nos deparamos com o ateísmo, que é imerso em nossa cultura. É a única civilização da humanidade que nega a existência de Deus. Mas nada nos surpreende. Negamos hoje até o sexo biológico. Enfim, Deus é tão maravilhoso que Ele guarda as respostas exatas para o seu devido tempo. Vocês já ouviram falar sobre o Santo Sudário de Turim? Há tempos, cientistas se debruçaram nesse tecido para confrontá-lo, para estudá-lo, para entendê-lo. E, mediante o nosso tempo, alguns cientistas, principalmente no ano de 1898, acredito eu, Secundo Pio, um fotógrafo, extrai deste tecido o que nunca havia sido revelado. Ele é um fotógrafo, ele teve acesso ao Santo Sudário para estudá-lo e ao tirar as fotos, as chapas desse tecido, a ele foi revelado que o tecido era o negativo de uma fotografia, a qual ela poderia ser impressa, a qual podia ver perfeitamente todos os membros de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se não bastasse, os estudos continuaram. E para espanto de muitos cientistas, uma técnica chamada espectroscópio foi utilizada para estudar esse tecido, o qual estava envolto em nosso Senhor Jesus Cristo, no seu sepulcro, e tudo indica a sua ressurreição. Vejamos, nesse tecido, o cientista relata: as imagens impressas nesse tecido só seriam possíveis através de uma luz extremamente forte, uma luz nuclear. Só uma luz nuclear seria possível imprimir da forma que foi impressa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo naquele tecido. Essa é uma técnica que o homem não consegue replicá-la. O homem, em suas mãos, não consegue fazê-la e tampouco consegue decifrá-la. Então, a minha pergunta desde o início é: se eu tenho que escolher entre a minha fé, a minha religião e a ciência, pouca ciência me afasta de Deus e muita ciência me aproxima de Deus. Porque as coisas são reveladas e ter a humildade de compreender que somos limitados, que o ser humano é limitado e que a realidade a qual estamos imersa é muito maior do que a nossa capacidade cognitiva e intelectual pode captar. Não somos filhos bastardos do cosmos. Temos uma herança, temos uma história. Por isso, acho muito importante sempre trazer alguma linha histórica a qual possa nos conduzir a um saber, a um conhecimento maior. Não simplesmente um retrato estático de um certo momento, como se ele não tivesse vínculo nenhum com nada. Bom, o que eu quero trazer para vocês é a origem do Santo Sudário, de onde ele veio, como ele se deu. Santa Helena, mãe de Constantino, o imperador romano, no século IV, no ano de 300 e alguma coisa, Santa Helena teve um anseio muito grande por encontrar as relíquias de nosso Senhor Jesus Cristo, em Belém, onde ele havia nascido, em Jerusalém, enfim, e ela saiu à busca dessas relíquias. E ao chegar em Jerusalém, ela viu que havia muitos cristãos ainda, que eles tentavam preservar o pouco que ainda existia.
E ela pediu para que fosse levada no Monte Calvário. E ao se deparar com o Monte Calvário, não era um monte, era um morro, era uma coisa muito, muito simples, né? Que ela havia lido, que ela havia entendido das Sagradas Escrituras, que era um morro realmente, né? Onde ele teve a dificuldade imensa, né? De carregar a tua cruz durante, né? No caminho do Monte Calvário. Enfim, ela teve a infeliz notícia de que o imperador Tito da época havia mandado destruir a cidade, soterrou todos os pontos aonde Cristo havia passado. Em cima desses pontos, ele construiu templos pagãos. Além de ter destruído e ter soterrado a cidade, construiu esses templos pagãos, e esses templos pagãos vieram a ruir posteriormente. E Santa Helena persistiu na sua busca, pediu para que soterrassem esse monte, e aí as coisas começaram a aparecer. Depois de muita escavação, depois de muita busca, Santa Helena encontra uma cruz. E essa primeira cruz, não havia documento nenhum que retratasse a veracidade se seria ou não de Cristo, enfim. E o que ela fez? Tragam doentes de Jerusalém. Eles vieram, esses doentes, tocaram a cruz e nenhum foi curado. Então logo ela entendeu que aquela não era a cruz de Cristo. Continuaram a busca e essa escavação. Depois tocaram uma segunda cruz. Esses doentes, esses mesmos doentes. E aí, alguns doentes foram curados. Ela logo entendeu, esta cruz provavelmente é a cruz do bom ladrão. E não pararam as buscas. Persistiu e logo ela encontra uma cruz, ainda assim preservada, com uma placa escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em 3 línguas, no hebraico, no grego e no latim. E junto com a cruz, uma bolsa de couro, a qual continha a coroa de espinho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente acredita que é, e 3 cravos, né, que eram os pregos quais os romanos usavam em seus condenados. E ali não tinha nenhum documento, né, haviam várias evidências, mas nenhum documento que comprovasse que aquela era realmente a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Santa Helena faz a mesma prova de fé. Chamam novos doentes, pedem para que eles toquem na cruz. E realmente todos os doentes foram curados. E ali ela não teve dúvida. O bispo de Jerusalém tem notícia do acontecimento e pede para que Santa Helena não levasse essas relíquias embora. Ela acaba serrando um pedaço desse madeiro ao qual Cristo havia sido crucificado. Depois, por invasões persas, acredito eu, esse pedaço da cruz acabou sendo perdido. Então, todas essas relíquias, Santa Helena guardou em Constantinopla, e ela era uma mulher extremamente devota. Constantino, ele parou de perseguir os cristãos durante o seu império, porém ele só foi realmente convertido no final da sua vida, a qual ele foi batizado. Bom, mediante essas buscas dessas relíquias, havia um tecido, e esse tecido ele era chamado mandilhon, e ele era guardado em Constantinopla, junto com essas demais relíquias. Só que este tecido ficava em um quadro muito pequeno onde ele era guardado. Não se tinha muita certeza sobre a origem desse tecido. Acreditavam que poderia ser até a toalha de Verônica, né? A qual o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua via sacra, encontra Verônica no caminho. Essa, com uma toalha com esse tecido, enxuga o rosto ensanguentado de Cristo e o rosto de Cristo fica impresso nessa toalha. E eles não tinham certeza se era um pedaço ou do Santo Sudário ou da toalha de Verônica. Os europeus, com medo das invasões islâmicas, pegaram todas essas relíquias para guardá-la, com medo da destruição que poderia vir a acontecer. E ao pegar essa relíquia, que para eles estava contida em um quadro, ao abrir este quadro onde ela estava exposta, eles se depararam com um tecido com mais de 4 metros de extensão, a qual havia o rosto de Cristo estampado, mas muito mais coisas tinha ali. E eles foram estudando, né, e viu que era um tecido de linho, fino, viu que havia marcas das chagas no corpo que havia impresso naquele tecido. Buscaram saber, tinham marcas
dos chicotes e das feridas no corpo, né, que estava impresso naquele tecido, eram marcas de chicotes. O que eles fizeram? Foram atrás dos chicotes dos soldados romanos da época do século I para ver se eram compatíveis, se eram o mesmo tamanho. A ponta do chicote dos romanos que açoitou Cristo era o mesmo tamanho. Enfim, havia extremas evidências que aquele tecido era o tecido a qual a Sagrada Escritura trazia por várias vezes, que seria o sudário. E o que é o Santo Sudário? Quando Cristo desce da cruz, quando eles pedem, né, para que Cristo fosse sepultado, a forma judaica de sepultar um corpo é diferente da nossa católica. O que eles fazem? Eles colocam o corpo em um tecido limpo, limpam o corpo, passam até flores nesse corpo, né? Então é um tecido único, a qual cobre o corpo, dá a volta por trás e pode chegar até na face, cobre até a face. E tem um outro tecido menor, que ele cobre a face, fechando os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, onde fica bem rente. Bom, esse tecido que primeiro foi encontrado, ele era só um tecido, não era esse segundo tecido, a qual traz relatos do evangelista, São João Evangelista, que eles, ao entrarem no sepulcro, depois da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, o sepulcro estava vazio e esse tecido constava lá dentro. 2 tecidos constavam lá dentro. Mediante essas inúmeras evidências e coincidências, esse tecido passou a ser venerado. Era um ícone de devoção dos fiéis católicos. Esses acreditavam que aquele realmente era o tecido que havia coberto Nosso Senhor Jesus Cristo na sua morte. O tempo passou, né? Houveram algumas dúvidas. Por exemplo, teve um bispo, depois do ano de 1500 e alguma coisa, teve um bispo que, não acreditando que aquele tecido era verdadeiramente o tecido que havia sido encontrado no sepulcro, que Nosso Senhor Jesus Cristo havia sido envolto nele, ele pegou o tecido, ele ferveu o tecido, acreditando que fosse tinta e que aquela tinta sairia. Olha que Santo Sudário passou. Esse tecido também, depois ele foi para uma casa de nobres na Itália, a qual esse tecido, nos casamentos reais, ele era exposto, a qual as famílias reais e as famílias nobres que estavam nesses casamentos poderiam tocá-lo, beijá-lo, manuseá-lo. Os soldados nas cruzadas poderiam passar a sua espada como forma de proteção nesse tecido. Então esse tecido ele não foi extremamente preservado. Passou por 2 incêndios. Teve um incêndio em Turim que queimou a borda dele, né? E havia no Oriente, chamava Sudário de Oviedo, e que ele também era venerado, pois continha o rosto de Cristo, as suas afeições, né? A barba penteada, enfim, como já havia sido descrito. Trouxeram esse tecido e sobrepuseram sobre esse primeiro pano longo de 4 metros que eles haviam encontrado. Coincidiam todas as imagens. Ao sobrepor um tecido sobre o outro, eles detectaram que era o mesmo tecido. Era a mesma técnica de tecelagem utilizada no século I. Era as mesmas flores, os pólens das mesmas flores que eram contidas nesse tecido maior, era o mesmo pólen que era contido nesse tecido menor. E eram flores específicas da região de Jerusalém. Então as evidências eram imensas e isso cada vez mais alimentava a fé do povo, alimentava a fé dos cristãos. E por fim chegamos no século XIX, no século XX, a qual os cientistas, à flor da pele, querendo racionalizar tudo, se deparam com esse grande mistério que era o Santo Sudário. E as revelações são maravilhosas. Por quê? Porque Deus guarda para esta época certas revelações que, aonde o racionalismo puro e o ateísmo predominam, ou seja, a realidade, tudo só existe
a partir do intelecto e da razão humana. Ou seja, o mundo só pode ser compreendido na limitação humana. E ele prova, através desses experimentos que esses cientistas fazem, através de uma fotografia, através da espectroscópia, que não é bem assim que funciona. A realidade é muito superior ao que o nosso intelecto consegue abarcar. Isso fica claro e evidente nas fotografias do Segundo Pio, fica claro e evidente quando os cientistas não conseguem dar nome à luz tão intensa e nuclear, como aquela imagem foi impressa de forma tão perfeita. Não havia borrões. Ali você consegue ver perfeitamente o corpo de um homem. Como se fosse um raio-x, né? Ali a gente vê o corpo de um homem, os seus membros, o teu rosto, as chagas, os cortes. Deus mais uma vez nos ensina que nós não temos que deixar o nosso intelecto, não temos que deixar a nossa razão para crer nele. Nós só temos que ter a devida humildade de entender que somos limitados. A ciência chega a um ponto, a minha razão chega a um ponto, mas Deus é muito superior a tudo que está ao nosso redor. E Ele, de forma muito linda, e Deus, de forma muito maravilhosa, sempre nos surpreende. Vejamos, temos a Santa Teresinha do Menino Jesus, uma doutora da nossa igreja. Uma menina linda, uma menina fiel, uma menina apaixonada por Cristo, a qual tem a sua devoção na sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela já havia ouvido falar do Santo Sudário, porém ela não teve a honra de encontrá-lo e tocá-lo. Sua irmã Celina já havia desenhado esse Santo Sudário. E os relatos são de que, feitos por uma mão humana, o desenho da irmã Celina é o mais perfeito e fidedigno ao Santo Sudário. A Santa Igreja Católica, ela não reconhece o Santo Sudário como autêntico, porém ela não exclui os milagres e não exclui o Santo Sudário como sendo um ícone de devoção e fé. Assim como Santa Teresinha do Menino Jesus, mesmo sem encontrá-lo, o Santo Sudário, mesmo sem tocá-lo, havia e tinha essa devoção à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que muito me admira como Deus se revela em nossas vidas. Deus não se impõe a nós. Todo movimento de Deus demanda, Ele se revela e Ele demanda um certo esforço nosso, da nossa fé, para encontrá-lo. Porque é assim, a nossa religião católica, nós temos como base a cruz, sim, mas nós temos como base o livre-arbítrio. Você não é forçado a acreditar, mas muitas evidências, é muito razoável as coisas, como Ele se revela para que nós possamos acreditar nele como um ato de fé.